minhas medicações. Nessa hora eu não insisti para internar o meu marido, porque ele não estava bem psicologicamente e eu sentia que ele só ia piorar lá dentro. Comprei as medicações, ele continuou com as mesmas medicações na época e eu cuidei dele, comecei a fazer chás e remédios. E eu tinha pedido um frango caipira, uma comida mais mineira, porque ele era mineiro, para ver se ele animava, para ver se ele saía dessa depressão. Eu ficava tentando achar maneiras de alegrar ele. E aí chegou as coisas na terça, no dia 16, e eu comecei o preparo do frango caipira, que ele é mais duro, né? Para não atrasar a comida. Fiz o café da manhã para ele, bati alguns sucos, fiz alguns chás e eu fiz um chamado escalda-pés. Eu peguei ele, porque eu tinha que pegar ele, ele estava muito debilitado emocionalmente. Eu peguei ele, levei para o fundo de casa para tomar sol, que é vitamina D. Coloquei a bacia, coloquei os pés dele com o escalda-pés, que minha mãe havia me ensinado. E depois ele foi, deitou um pouco e eu estava preparando o frango e o almoço da terça-feira, no dia 16. E antes de eu terminar o frango, os preparos do frango, as minhas filhas me disseram: mãe, vai no quarto, meu pai não tá bem. Eu imediatamente, já estava no automático para salvar minha família. Eu fui ao quarto, troquei de roupa no banheiro do meu quarto, deixei uma roupa na cama para ele estava conversando. E fui pro quarto das minhas filhas buscar alguma coisa que eu não me lembro. E quando eu retornei para a porta do meu quarto, eu tive uma crise de vômito muito forte, uma dor muito forte aqui no meu estômago. E as minhas filhas se desesperaram, me colocaram deitada na cama delas, e eu fiquei deitada na cama delas e o meu marido na minha cama. E ele perguntava de mim e eu perguntava dele: como que tá seu pai? E ele perguntava: como que tá a sua mãe? Só que nenhum dos dois conseguia levantar naquele momento. E eu pedi para elas, eu não tenho problema de pressão alta, mas eu pedi para elas, eu falei: traz para mim o aparelho de pressão do seu pai. E quando eu trouxe, que eu aferi minha pressão, ela estava 17 por 10. E eu pedi um remédio de pressão, que era do meu marido, porque eu pensei: se eu tomar o remédio, eu vou me curar, vou levantar e vou socorrer ele. Como estava demorando para eu levantar, eu falei para minha filha mais velha: liga no Hospital São Judas Tadeu, pede uma ambulância para vir socorrer o seu pai. Aí ela disse: mãe, não tem ambulância lá agora. Eu falei: então você liga para o SAMU. E elas foram muito guerreiras nessa hora, elas começaram a me socorrer e a ligar. E eu comecei a passar a mão nas minhas pernas, já tinha tomado o remédio de pressão. E comecei a dizer: Nossa Senhora, me ajuda a levantar para socorrer meu marido, me ajuda a levantar. Eu só pensava em salvar ele, eu nem estava pensando se eu ia ou não morrer. Eu só queria salvar ele. E eu passava a mão nas pernas e dizia: Nossa Senhora, me ajuda, me ajuda. Nesse momento que eu tô pedindo a Nossa Senhora, minha prima, Fabiana, entra no quarto de máscara. Eu coloquei a mão na minha cabeça e falei: minha filha, o que você tá fazendo aqui dentro? Eu não quero que ninguém passe o que eu tô passando, porque isso é terrível, esse vírus é terrível. Ele tira toda a nossa dignidade. E ela falou: Paula, alguém tem que socorrer vocês. E eu tive que aceitar, porque eu não tinha o que fazer naquela hora. E ela me ajudou, eu falei: chama o SAMU, e começaram a chamar o SAMU. Eu fui me fortalecendo, fui conseguindo levantar da cama, muito tonta ainda. E eu e minha prima conseguimos colocar o meu marido no fundo de casa, onde fica a minha cozinha. Sentamos ele na cadeira, ele estava muito pálido. Eu não sabia o que fazer, tinha medo de fazer alguma coisa e piorar, né, o estado de saúde dele. E aí eu peguei e comecei a passar álcool nos pulsos dele, álcool na nuca, dei álcool para ele cheirar. E ele começou a ter uma reação, voltar. E nessa hora eu me desesperei, eu falei: pelo amor de Deus, pede para o SAMU chegar, pede para o SAMU chegar. E o SAMU chegou, meu marido estava com vida no fundo de casa.
colocaram ele, fizeram algumas perguntas. A doutora levou ele para dentro do SAMU. E nessa hora, minha prima, devido à minha pressão ainda estar alta, ela veio e me colocou, me tirou do sol, me colocou novamente na minha cozinha, que fica no fundo de casa. E aí eu comecei a gritar e falar: devolve meu marido, eu quero meu marido. E aí, devido a eu estar muito fraca, me sentaram no meio-fio, a doutora veio, me abraçou, ela não podia, mas ela ficou tão comovida. Ela chorou junto comigo. E ela falou: olha, as minhas mãos estão cheias de sangue, eu fiz tudo para salvar ele. Ela falou muitas coisas técnicas, mas eu só queria meu marido. Eu falei: você destruiu a minha vida acabou. O que eu vou fazer para criar minhas filhas? Como que eu vou viver agora? Ele era um pai maravilhoso, um homem maravilhoso. Eu falei: eu não sei, como que eu vou viver sem ele? Eu chorava muito, as minhas vizinhas queriam me abraçar, não podia. Elas diziam: Ana, a gente queria tanto te dar um abraço. E eu falava: gente, o que eu vou fazer agora? E daquele primeiro choque que eu levei e a fraqueza física que eu estava, aí passou um tempo, a doutora disse para mim: você quer se despedir dele? E eu falei: quero. E elas me levaram para a ambulância, minha prima me levou, né, porque ninguém podia tocar em mim devido ao vírus. E naquela hora, a fraqueza física que eu tinha emagrecido em torno de quase 10 quilos em menos de 2 semanas. Eu não tinha força para subir na ambulância. E eu fui tentando erguer com as minhas mãos a minha perna e jogar o meu corpo dentro da ambulância. Nem arrastada eu conseguia chegar ao corpo do meu marido. Mas naquela hora que eu olhei para ele, eu falava só assim: Hayley, levanta daí, não me deixa. Por favor, sai daí. Não é verdade que está acontecendo com a gente. E naquela hora, eu vi as veias dele escuras, já tinha escurecido, eu vi que o corpo dele já tinha mudado. Mas mesmo sabendo que ele já estava morto, eu ainda, emocionalmente, do choque, eu não acreditava. Eu falava como se ele estivesse vivo. E eu falava: levanta, levanta, não faça isso comigo, o que eu vou fazer sem você? E naquela hora, me tiraram dali, me levaram para minha casa, no fundo novamente, me sentaram. E eu só via sofrimento. Eu vi que a minha vida não tinha mais sentido, que a minha vida tinha acabado. Eu não tinha noção que eu tinha 3 filhas para criar. Eu não tinha noção que eu precisava ter força para cuidar delas. Eu só sentia a minha dor. Uma dor que dilacerava a minha alma, uma dor que me tirou a esperança. Eu achava que Deus tinha esquecido de mim. Até mesmo, sei lá, me castigado. Eu só via sofrimento, dor, tribulação. E eu não tinha vontade de viver. Eu não tinha. E eu entendo porque muitas pessoas não têm vontade de viver nessa hora. Eu não tinha. Eu não tinha sentido. Por que eu ia viver? Eu tinha 25 anos junto com meu marido. Eu comecei a namorar ele muito jovenzinha. E eu não tinha por que eu ia ficar aqui daquele jeito. Eu sofri tanta dor física do Covid que eu entendi quando uma pessoa ela tá numa doença terminal, que ela pede para morrer, porque eu pedia para morrer. Porque morrer para mim naquela hora era um descanso físico, emocional. E eu só vi escuridão. Eu não sabia como que ia ser minha vida. O desespero das minhas filhas chorando. As minhas filhas olhavam para mim, uma mulher guerreira, forte, e dizia: mãe, eu nunca vi a senhora desse jeito. As minhas filhas, elas me davam força. Elas diziam: mãe, você vai conseguir. E eu falava: como que eu vou conseguir? Essa doença tirou os meus projetos, os meus sonhos, pai das minhas filhas, a pessoa que me amou sempre. E naquela hora eu não
tinha, eu não sabia como que eu ia seguir minha vida, eu não tinha noção. A Júlia minha, que hoje tem 11 anos, ela tinha 10 anos, ela falava palavras lindas de Deus para mim. Deus, o Espírito Santo estava tão forte nelas. Ela me falava, sabe, coisas lindas. A minha filha do meio, ela deitava na cama e falava: mãe, conta mais como que é o céu. E eu falava do céu e ela queria saber mais como era o céu. E eu contava: o céu é tão bom, minha filha, é tão maravilhoso. Seu pai também. E foram dias de trevas, de lágrimas, de tentar achar onde teria esperança. A minha prima viveu tudo isso comigo, meu primo Saul, a Fabiana, o Alexandre, o meu irmão Alexandre, tadinho, cuidando da gente, não dormia porque eu não deixava ele dormir, eu não dormia, passei muitos dias sem dormir, chorando. Sentava nessa sala e falava: Alexandre, meu marido era tão bom, ele nem merecia viver nesse mundo, ele tinha um coração tão grande. E falava das qualidades do meu marido, do meu casamento, da minha vida matrimonial, que era tão abençoada. E ele ficava ali escutando, mesmo que eu tinha noção que ele estava cansado, eu não conseguia parar de falar do meu marido. Eu só falava dele. As pessoas vinham falar comigo, eu falava: gente, vocês não têm noção quem era o meu marido. Meu marido era um ser humano tão digno, tão honesto, tão bom. E foram dias e dias falando dele. E antes da missa de 7º dia do meu marido, que nem na missa eu pude ir, que eu estava aqui presa, isolada, eu tive que assistir online. E aí minha prima me levou novamente no médico, porque eu tinha uma segunda dor, porque quem teve o Covid sabe, você tem uma dor que pressiona o seu peito, seu pulmão atrás, nas suas costas. E naquela hora, a minha prima levou preocupada, porque ela achava que ia me enterrar também junto com o rei. Eu estava muito debilitada e o médico falou: não, ela está sendo curada, ela está melhorando. Só que devido à doença e o choque que eu levei foi muito grande, a minha imunidade caiu muito. E aí um dia à noite eu pedi para o meu primo fazer um hambúrguer que o Hayley tinha feito e estava congelado aqui em casa. E ele fez. E quando eu comia só por comer, porque eu não sentia cheiro, eu não sentia sabor de nada, nem sal nem açúcar. Podia colocar uma colher de sal na minha boca, eu não sentia gosto, ou açúcar. E aí quando eu dei a primeira mordida naquele hambúrguer que meu marido fez, eu comecei a chorar. E todo mundo falou o que foi, né? Minha prima que estava aqui em casa. E eu falei, eu senti o sabor. E eu ganhei esse presente, essa cura do paladar, no último hambúrguer que o meu marido tinha feito. E eu fiquei muito emocionada, porque nós não damos valor no alimento que nós comemos todos os dias e saboreamos. Parece tão natural comer, mas uma das coisas que o Covid me ensinou foi isso, a saborear as coisas mais simples da vida, que é o seu café da manhã, o seu almoço, o alimento que Deus te dá naquela hora, o sabor. E eu fiquei muito emocionada. E a minha prima também achou que ia me enterrar. E Deus mandou eu dizer para ela que não, que eu ia ficar viva para falar da glória de Deus, que a glória de Deus existe. E vivemos um momento muito lindo desse falar de Deus, de muita emoção. E depois disso eu falei um dia, vamos fazer um grupo de oração, vamos fazer um louvor aqui em casa, na sala, vamos orar, vamos glorificar a Deus. E eu comecei a glorificar a Deus, falei: obrigada, Senhor. E eu disse uma palavra que veio no meu coração, eu nem lembrava que era de Jó. E eu disse assim: Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. E eu comecei a dizer: obrigada, obrigada, Espírito de Deus, obrigada, Senhor, porque me destes uma vida incrível, porque eu tive uma vida incrível com meu marido, uma vida verdadeira, uma vida de luta, sabe, irmãos? Uma vida simples, mas uma vida plena do Espírito Santo.
E eu comecei a agradecer a Deus pela família, pelas filhas, pelo marido que eu tinha ganhado de Deus na minha vida, porque eu orei para ter esse marido na minha juventude, e Deus me deu um homem incrível na minha vida. E nesse processo todo, eu dependia de todo mundo para tudo. Eu ainda tinha muita fraqueza física. Eu precisava das pessoas me alimentarem, porque eu não conseguia. Eu só chorava. E nesse processo todo eu disse, nessa segunda dor que eu sentia, que eu não conseguia diagnosticar o que era, porque era tanta coisa que tinha debilitado o meu corpo, eu acordei cedo, antes da missa de 7º dia do meu marido, e acordei não, levantei, né, porque eu não dormia, e eu disse assim, como se ele estivesse aqui em casa, eu falei, amor, vai para a glória de Deus. A gente está sofrendo muito, está doendo demais as crianças, mas descansa. Eu quero te pedir perdão se eu não fui a esposa que eu deveria ser para você, porque eu queria ter sido mais. E eu te perdoo também se você, talvez como homem, como esposo, falasse, eu queria ter dado uma vida melhor para Paula, né? Eu te perdoo por aquilo que você fez, pelas suas falhas, mas vai descansar. E depois desse momento, eu falando, eu comecei a fazer um grande louvor ao Senhor. Andei pela minha casa e disse, obrigada, Senhor. Obrigada pela família, obrigada pelo marido que o Senhor me deu, obrigada pelas filhas, pela vida abençoada, pelos irmãos, quantos irmãos queridos eu tenho, que família maravilhosa que eu tenho. Eu me senti tão amada por vocês, sabe, irmãos? Eu recebi tanto carinho. E esse carinho, ele foi uma fortaleza. Quando eu sentia que eu ia cair, sem falar com ninguém, eu sentia a força da oração, uma força vinha e me levantava, como Moisés, né? Quando o braço dele ia cair. Eu sentia aquela força, eu falava, gente, a oração é viva. Eu falava aqui em casa, a oração é viva. Eu sentia que eu ia cair, vinha aquela força, eu falava, as pessoas estão orando por mim. Eu sentia de uma maneira sobrenatural essa oração. E eu agradecia, eu falava, Senhor, obrigada, como eu sou amada. Obrigada, eu sou amada por Ti, eu sou amada pelos meus irmãos, eu sou amada pela minha família, como eu sou abençoada. Aconteceu isso na minha vida, mas o Senhor não deixou de me amar. E eu Te glorifico, eu Te bendigo. E quando eu fiz essa oração de manhã, chegou a noite, o médico falou que eu precisava dormir para recuperar fisicamente. Eu sentei na minha cama e fiz uma simples oração. Eu conversei com o Espírito Santo e eu falei, Espírito Santo de Deus, me ajuda a repousar nesta noite, porque eu preciso me curar para cuidar das minhas filhas. E nessa hora eu tive um sono profundo. Eu dormi profundamente, o meu corpo ele relaxou, ele descansou. E eu não sei dizer porque esse horário veio na minha mente, que era 4 horas da manhã. A porta do meu quarto se abriu, o meu marido entrou no meu quarto, as minhas filhas estavam na cama, a Clarinha e a Júlia e a Beatriz no colchão, ao lado no chão. E eu estava de costa para elas, virado na direção da janela. Ele tocou no meu ombro. Quando ele tocou, só na direção que ele tocou, não era uma mão, não era um calor, era uma energia. Ele me moveu, ele me virou, só que eu estava muito leve. E ele me virou para olhar para as meninas. Ele pegou a Clarinha no colo e ele abraçou, ficou abraçado, aquele amor, assim, meu quarto se irradiou de amor, de paz. E ele foi e abraçou a Júlia, ficou um tempo abraçado com a Júlia. E aí depois ele foi e abraçou a Bia, ficou um tempo abraçado com a Bia. E o meu quarto, cada vez que ele abraçava, aquele amor, ele irradiava no meu quarto, aquela alegria, aquela paz. E ele voltou para mim. Quando ele voltou para mim, ele me colocou dentro do coração dele. E quando ele me colocou dentro do coração dele, parece que eu ia morrer de tanto amor. Era tanto amor que eu sentia.
E ele pegou e passou a mão no meu cabelo. E eu senti uma energia, só na direção que ele passava a mão. Ele passou a mão no meu rosto, eu senti outra energia. E ele me deu um selinho, eu senti um formigamento, uma energia nos meus lábios. E aí ele disse para mim assim: Paula, Deus me deu 1 minuto para despedir de vocês. E você está tendo essa graça porque você é sensível ao Espírito Santo de Deus.